Olá, pessoal. Então, agora nós vamos para o nosso roteiro de estudos. Aqui nós temos a temática Amar é o Mato de Coragem, conhecendo Paulo Freire. Então, nesse roteiro, nessa atividade, nós vamos praticar e pensar sobre o que nós aprendemos sobre Paulo Freire, certo? Aqui nessa outra parte do roteiro, nós temos os objetivos e as habilidades, porque a gente sabe que toda aula e toda atividade ela tem um objetivo, então eles estão aqui nessa parte do roteiro, tanto de língua portuguesa quanto de arte. Aqui nessa outra parte, como vocês também já sabem, tem a subdivisão dessas horas relativas à nossa carga horária. Aqui o cronograma e a avaliação, certo? Então, agora vamos para a atividade. O que nós temos aqui? Olhem só, componente curricular, língua portuguesa. Você já ouviu falar em Paulo Freire? Quem foi essa grande personalidade? Como foi sua trajetória pessoal e quais eram seus ideais? Quais foram suas contribuições para a vida e o trabalho das pessoas mais pobres? Leia o texto abaixo do gênero biografia para entender melhor. A biografia, gente, é um texto que tem informações sobre a vida e o trabalho de algumas pessoas, principalmente de personalidades, certo? Então, vocês já assistiram ao vídeo que explica, que fala sobre Paulo Freire, e vocês vão complementar esse conhecimento com esse texto agora. Então, vocês vão ler essa curta biografia aqui de Paulo Freire, escrita pela professora doutora Elizabeth Pereira, certo? Após a leitura, depois que vocês lerem, vocês vão para a atividade. Número 1. Releia o texto e organize na sequência a linha do tempo dos fatos apresentados. Abaixo de cada data, você deve escrever o acontecimento da vida de Paulo Freire. O que é uma linha do tempo? Linha do tempo é quando você coloca os acontecimentos na ordem que eles aconteceram, certo? Então, por exemplo, aqui, em 19 de 9 de 1921, o que foi que aconteceu na vida de Paulo Freire? Aí você volta lá para o texto, relê e observa o que foi que aconteceu. Quando você descobrir, você escreve nesse quadrado, nesse retângulo, aliás, perdão. Daí continua, 1843. De acordo com a biografia de Paulo Freire, que é esse texto, o que foi que aconteceu nessa data? Você identifica e escreve aqui nesse retângulo, ok? Até completar todos os retângulos e você percebeu o que foi que aconteceu em cada uma dessas datas, certo? Segunda questão. Paulo Freire se dedicou a ensinar pessoas humildes a ler e a escrever, respeitando-as e falando sobre as condições injustas em que elas viviam. Letra A. Você conhece pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar uma escola? Quem são? Então, você pensando na sua família, na sua comunidade, você conhece alguém que nunca pôde estudar? Quem são essas pessoas? Aí você informa os nomes, certo? Letra B. Por que, na sua opinião, elas não puderam estudar? Vocês vão perguntar isso para elas. Gente, não é para sair de casa, certo? Vocês podem perguntar pelo WhatsApp, por telefone, ou se for alguém bem próximo que já more com você. Então, você vai perguntar para ela e você vai perceber que cada uma dessas pessoas teve a sua justificativa. Aí você escreve aqui. Você acha isso justo? Por quê? Ou melhor, explique. Diante dos motivos que cada pessoa vai dar para você, você vai pensar: será que é justo que algumas pessoas tenham acesso à educação e outras não? Daí você vai explicar, certo? Mas aqui abaixo, nós continuamos com a atividade de arte. Nessa atividade, vocês vão observar e analisar essas duas gravuras. A primeira é uma fotografia e a segunda é uma gravura, certo? Então, na primeira, nós temos aqui uma sala de aula antiga, tradicional. Um aluno na frente do outro, os mais inteligentes na frente, certo? Então, essa sala de aula da figura 1 eram as salas de aula que se formavam antes
de acontecer essa revolução através das ideias de Paulo Freire. Então, antes de Paulo Freire, as escolas eram organizadas dessa forma, as salas de aula. Uma pessoa atrás da outra, em fila indiana, onde normalmente aquelas pessoas mais inteligentes ficavam na frente, os professores escolhiam assim, e aquelas pessoas que os professores considerassem que não eram tão inteligentes assim, eles colocavam atrás. Será que isso era justo? Vocês vão refletir. Primeiro, vocês vão apenas observar as fotografias e refletir. Já na segunda imagem, nós temos uma sala de aula proposta por Paulo Freire. Então, Paulo Freire acreditava que todos nós aprendemos uns com os outros. Então, dessa forma, nós não deveríamos sentar um na frente dos outros, mas em círculo. Por quê? Quando nós estamos em círculo, significa que nós todos somos iguais, que não tem nenhum melhor que o outro, inclusive o professor. Observe